Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará sobre o tema A Mistura com o Mundo. A Bíblia proíbe clara e definitivamente qualquer comunhão entre a igreja e o mundo. Deus, no passado, proibiu o povo de Israel de ter comunhão com os gentios que viviam em torno deles, para que não aprendessem as suas feitiçarias e maldades. Não farás aliança alguma com eles, nem com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Assim ordenou o Senhor, e está registrado em Êxodo capítulo 23, versículos 32 e 33. O povo deveria manter-se continuamente distante das falsas religiões e dos falsos deuses. No Egito, eles estiveram cercados por ídolos e feiticeiros, mas a saída daquela terra não significa que estariam livres das influências religiosas pagãs. A igreja, do mesmo modo, deve ficar separada ou deve viver separada do mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, afirmou o Senhor Jesus, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. O apóstolo Paulo advertiu os crentes em Corinto a respeito disso, dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo exorta os crentes a não formarem parcerias com os incrédulos, porque isso poderia enfraquecer seu compromisso, integridade e os padrões cristãos. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão o namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. A salvação é, por sua própria natureza, absolutamente inconciliável com o mundo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5:17. As pessoas realmente salvas têm suas vidas transformadas, e todos observam a mudança em toda a sua maneira de viver. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Interrogou Paulo em sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, ressaltando que não pode haver harmonia entre Cristo e o maligno, como também não pode haver união do crente com o incrédulo. Deus ordenou ao povo de Israel que não fizesse concerto com os moradores da terra, nem tomasse de suas filhas para seus filhos. E é por essa razão que em nossas igrejas não celebramos casamento misto, ou seja, casamento de crente com descrente. Casamento é uma união total entre homem e mulher, união do corpo, da alma e espírito. Casando-se o crente com alguém descrente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Uma diferença tremenda. Em lugar de um lar cristão com viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual e os filhos ficam desprovidos de ajuda espiritual. Os pais devem saber que seus pecados, negligência espiritual, inclusive a de não se apartarem da impiedade do mundo, podem levar a consequências trágicas quanto a seus filhos. O Espírito Santo advertiu a igreja em Pérgamo, cujas portas estavam se alargando para o mundo. Duas doutrinas perigosas tinham entrado na igreja por meio de seus membros:
a de Balaão e a dos Nicolaítas. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão e que o aconselhou a seduzir Israel, a comprometer sua fé por meio da idolatria e imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se, portanto, a mestres e pregadores corruptos que, em Pérgamo, levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, o mundanismo e as falsas ideologias. Tudo por amor à promoção pessoal ou vantagem financeira. Balaão pode ter sido anteriormente um verdadeiro seguidor de Deus e que depois se afastou da fé, tornando-se feiticeiro. Sua doutrina era pregada e praticada em Pérgamo, quando se dizia que a graça é tão forte que permite participar da vida do mundo e das festas mundanas. O Espírito Santo disse que a doutrina de Balaão e alertou a igreja para esse perigo. O outro perigo era a doutrina dos Nicolaítas. O fundador dessa doutrina maléfica era um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém, cujo herege ensinava que não era preciso guardar o que foi estabelecido pelos apóstolos em Jerusalém quanto a comer coisas sacrificadas a ídolos e a prostituição. Dizia que a graça é suficiente e que nossas obras não interferem no estado de graça. Que ensino terrível! Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Em nossos dias há uma doutrina parecida. Uma vez salvo, sempre salvo. Porém, a palavra de Deus ensina que a salvação está condicionada à nossa permanência em Cristo. Disse o Senhor Jesus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículos 12 e 13. Um aumento incrível de moralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus e abandono dos princípios morais caracterizarão os últimos dias. A perversão sexual, a fornicação, o adultério, a pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como nos dias de Noé. A imaginação, através dos pensamentos do coração humano, será só má continuamente. Será também como nos dias de Ló. Isto é, homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará minguar o verdadeiro amor. O anjo da igreja em Pérgamo não tinha essa doutrina errada, mas foi responsabilizado porque era tolerante, era relapso. Foi esse o pecado do sacerdote Eli, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 13 e 14. Deus é severo com esse tipo de pecado, a tolerância. Paulo repreendeu a igreja em Corinto por tolerar os perturbadores, os insensatos. A mistura com o mundo destrói o poder. Assim aconteceu quando Sansão, um dos mais eminentes juízes de Israel, dormiu no colo de Dalila e perdeu o poder. Os que se misturam com o mundo não podem influir sobre o mundo e são por ele influenciados. A mistura com o mundo dá ao diabo uma porta aberta na igreja. Ele não fica dando voltas em torno da igreja, mas entra e se assenta dentro dela. A mistura com o mundo destrói a comunhão entre os salvos. Só temos comunhão uns com os outros se andarmos na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Desprenda-se, irmão e ouvinte, das coisas do mundo. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Que Deus o abençoe. Igrejas por aí
que não tem quase poder, é porque a sã doutrina não querem obedecer. Pregam só sabedoria e as almas assim não crê. Não adianta, irmão, não adianta não. A fé sem obra é morta, não adianta não. Pai Celestial, rendemos-te graça, Senhor, o privilégio de levar ao ar mais esta programação quando falamos sobre a mistura com o mundo. A igreja não pode misturar-se com o mundo. A igreja é santa, como tu és santo, como a tua palavra é santa, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, sejam despertados para esta realidade e não sejam envolvidos pela influência do mundo. Oramos, Senhor, por cada ouvinte em sintonia conosco. Oramos, Senhor, pelos pastores, por esses homens e mulheres de Deus que tu tens construído com responsabilidade na tua obra, que sejam mantidos padrões bíblicos da tua palavra. Oramos, Senhor, por aqueles que nos sintonizam através das emissoras de rádio e pelo site na internet, onde quer que estejam, que a tua bênção seja sobre cada um. Salva, cura, liberta, aviva o teu povo, batiza os crentes com o Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos, em nome de quem agradecemos. Amém.